Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São Vicente de Paulo, conhecido também como apóstolo da caridade. Vejam que não é uma coisa simples assim esse apelido, não é? Chamado de apóstolo da caridade, o apóstolo do amor, por assim dizer, porque caridade nós sabemos que é a virtude cristã que corresponde ao amor. E a vida de São Vicente de Paulo talvez seja daquelas biografias de santo que a gente até admira, mas pensamos muitas vezes que não é para nós, né? A gente até se anima com alguma coisa ou outra, mas fala assim, bom, eu tenho filhos, sou casado, tenho emprego, vivo uma vida tão corrida e tal. É óbvio que não há tempo para uma dedicação exclusiva ao serviço da caridade. Mas é aí que a gente se engana, não é? Porque o serviço da caridade, ele pode ser bem feito aonde quer que nós estejamos. Há um fato bastante interessante da vida de São Vicente de Paulo que pode nos ajudar a compreender isso. Ele, quando era padre novo, sim, pouco tempo depois de ordenado, recebeu uma inspiração divina de que deveria partir para evangelizar os mouros. Então, subiu num navio e foi, né? Foi para pregar o evangelho para os infiéis, aqueles que não criam em Cristo, porque, bom, se há pessoas que não creem em Cristo, há pessoas que correm o risco de não ir para o céu, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, então tem que ter alguém que tenha coragem e disposição para anunciar a eles, para dizer a eles, olha, Jesus é o caminho. E foi, subiu no navio e partiu para pregar o evangelho aos mouros. Acontece que no meio do caminho, o navio foi justamente sequestrado pelos mouros, não é? Eles chegaram, atacaram o navio e ali escolheram alguns para levarem como escravos. Falaram assim, vocês tomem o rumo de volta, mas para que não fique barato e para que aprendam a lição, está aqui, nós escolhemos uma meia dúzia aqui que serão levados como escravos. E dentre estes havia um que era pai de família, né? E vendo isso, o padre Vicente, padre novo, disse, a situação dele é muito pior do que a minha. A esposa, os filhos, dependem desse homem. Então, não pensou duas vezes, se ofereceu para ser levado como escravo no lugar do pai de família. E os sequestradores aceitaram ali a proposta do padre, não, tudo bem. Então nós levamos o padre e fica esse rapaz aí. E levaram, né? E assim, ele passou 6 anos de sua vida como escravo. 6 anos. Até que depois recebeu a libertação e voltou para sua casa. Aí nós começamos a pensar, né? Bom, o padre está sugerindo coisas audaciosas, né? Está me sugerindo o martírio, quer dizer, levar o evangelho para os infiéis pode significar para mim um martírio. Não é bem isso que eu estou sugerindo, para ficar tranquilos. É claro que se Deus suscita isso no coração de algum de vocês, que ótimo, será muito bem-vindo. Alguém precisa fazer isso. Mas não é isso que estou dizendo, né? Ele foi liberto depois destes 6 anos, porque
as pessoas que conviviam com ele começaram a se converter, começaram a se tornar cristãs. É impressionante. As pessoas que trabalhavam como escravas, os outros escravos como ele, começaram e passaram a se tornar católicos. Até mesmo os que não eram escravos passaram a se tornar católicos, passaram a se converter. Agora você pode pensar, bom, o padre então está sugerindo que eu vou para o meu trabalho, começo a fazer grupo de oração, que em casa eu preciso insistir mais, né, na conversão do evangelho, né, da confissão, da missa e tal. Não, pera, eu não disse que ele falou de Jesus. Ele não pregou. Em nenhum dia desses 6 anos, ele abriu a boca para pregar o evangelho. O simples fato da sua presença naquele ambiente era suficiente para a conversão das pessoas. Porque ele não dizia Cristo, ele parecia Cristo. É como o evangelho de hoje. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Todos ficavam admirados com as coisas que o Padre Vicente fazia. E pensavam, bom, alguma coisa move ele a ser tão alegre, a ser tão disponível, a não murmurar, a ser uma pessoa tão dócil, tão generosa, mesmo numa condição de escravo. E aí quando iam investigar, descobriam que o motivo era Cristo, aí sim se convertiam. Bom, se isso anima tanto, pode ser que me anime também. Se isso dá tanta coragem a ele, pode ser que seja motivo de coragem para mim também. E todos nós podemos ser apóstolos da caridade, nesse sentido, onde quer que estejamos. Todos nós aqui somos capazes de desejar um bom dia quando chegamos no serviço. Todos nós podemos ser simpáticos. Todos nós podemos ser generosos e nos oferecer para fazer um trabalho que, mesmo que não seja nosso, vai ajudar um colega. Todos temos condições disso. Em casa, todos nós temos condições de servirmos um pouco mais e reclamarmos um pouco menos daquilo que é a nossa vocação. Daquilo que é o que Deus espera de nós. Nada mais, nada menos do que isso. E quando fazemos isso, somos apóstolos da caridade. Porque o que está nos movendo no fundo é o mesmo amor que movia São Vicente de Paulo. É a mesma caridade que impulsionou São Vicente e tantos outros santos. Não precisamos necessariamente, pedir as contas no emprego, né? Despedir a família, adeus mulher, adeus crianças, e vou subir num barco para pegar o evangelho aos infiéis. Não é o caso da maioria de nós. Mas é o caso da maioria de nós parecemos com Cristo, onde nós já estamos. E isso dói mais do que subir num navio para pregar o evangelho aos infiéis. Muitas vezes, essa cruz pequena, essa mortificação diária, essa pequena conversão, esse pequeno ato de caridade, dói muito mais do que uma coisa grandiosa que talvez nós estejamos esperando e que nunca vai acontecer. Vamos começar a prestar atenção nas coisas pequenas que nos rondam, que são parte da nossa vida, onde nós já estamos, onde nós podemos nos fazer escravos, assim como Cristo, que esvaziou-se da sua glória e assumiu uma condição semelhante à de escravo. Todos nós podemos fazer isso, esvaziarmos-nos e assumir, tomar a condição de escravo, sermos generosos, servirmos. E eu garanto que trará muito mais conversões, trará muito mais frutos de santidade, trará muito mais méritos para a nossa vida do que as coisas grandiosas que nós estamos esperando e que provavelmente não vão acontecer. Que Deus nos ajude, por intercessão da nossa mãe, a Santa Virgem, a conseguirmos olhar para as realidades que nos rodeiam e enxergarmos ali as ocasiões que temos de sermos também apóstolos da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.